senhores, continuando nossa revisão sobre análise combinatória, mais uma vez começamos com o formulário da referida análise combinatória. Senhores, nesse vídeo faremos o comentário dessas 6 questões. O ideal é que você faça uma paradinha no seu vídeo e tente executá-las. Senhores, vamos à primeira. Resolver a equação n menos 1 fatorial, que multiplica n mais 2 fatorial sobre n mais 1 fatorial igual a 2n fatorial. Senhores, é importante, quando você venha a resolver as equações em fatorial, seguir esse passo a passo. Tem que identificar os fatoriais, identificar o menor deles para você tirar a condição de existência, desenvolver os maiores fatoriais em relação ao menor, sempre que possível simplifique, que puder, para encontrar o valor do n. Ao encontrar o valor do n, verifique se ele satisfaz ou não a ou as condições de existência. Senhores, vamos aqui à nossa condição de existência. Começamos por ela. Em relação à condição de existência, você toma o menor valor em fatorial. No nosso caso é o n menos 1. Em relação a esses outros 3, ficamos então com a dependência do n maior ou igual a 1, já que só há fatorial de números reais maiores ou iguais a 0. Senhores, vamos à equação em si. Vamos então desenvolver o n mais 2 fatorial em relação ao n mais 1. Ou então vamos fazer, fica melhor citar, que os maiores fatoriais desenvolvemos em relação ao menor. Quem é o menor, senhores? É o n menos 1. Se bem que essa equação, quando temos a equação em produto. Então desenvolvemos o n mais 2, o n mais 1 e o n, todos eles em relação ao menor deles, que é o n menos 1. Senhores, aqui já dá para a gente cancelar o n menos 1 fatorial, bem como o n mais 1, pelo n mais 1. E ainda temos condições de simplificação do n, e ainda, não, ficamos então ainda com a simplificação do n menos 1 fatorial. Pronto. Ficamos a depender, ó, de n mais 2 igual a 2n. Senhores, a equaçãozinha primeiro grau, tiramos o valor do n, que é 2. O 2 verificamos tranquilamente a condição de existência, e ele então é que faz ou cria, ou melhor, determina o nosso conjunto de solução. Senhores, a outra equação, solução da equação n mais 2 fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a n mais sobre n mais 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial igual a 4. Novamente, senhores, vamos desenvolver condição inicial, condição de existência. O menor deles em fatorial é o n menos 2. Tirada a sua condição de existência, vamos a n maior ou igual a 2. Senhores, desenvolvendo agora, ó, n mais 2 fatorial, o n mais 1 e o n menos 1, que são os maiores em relação ao menor, que é o n menos 2. Como vai ficando, né, senhores? Desenvolvemos o n mais 2 até chegar ao menor, que é o n menos 2. O n menos 2 menor permanece. O n mais 1 desenvolvemos até o menor, que é o n menos 2, e o n menos 1 também em relação ao n menos 2. Senhores, simplificações possíveis. Aí nós vamos aqui saindo, simplificando todos os possíveis fatores idênticos em relação ao numerador e denominador. Senhores, ficamos a depender de quem? Ó? N mais 2 sobre n menos 1 igual a 4. Cruzando esse n menos 1 com 4, ficamos com 4, que multiplica o n mais 1, n menos 1. Senhores, operando o 4 vezes o n vezes o menos 1, ficamos então com a equaçãozinha do primeiro grau de valor 2. Satisfaz tranquilamente a condição de existência. E aí então, senhores, podemos citar que a nosso conjunto de solução é o unitário A, opção A. Senhores, vamos a outra equação, que nós temos a equação com a diferença de fatoriais e numeradores. Senhores, vamos da mesma maneira praticamente, ou seja, começar tirando a condição de existência do menor deles, que é o n menos 1, e operando aqui no caso
os maiores em relação, desenvolvendo os maiores em relação ao menor. O maior n mais 1 até chegar ao n menos 1. O outro intermediário aqui é o n, desenvolvemos até o n menos 1. Senhores, no caso, dá para a gente colocar aqui o n menos 1 na evidência, numerador. Daria até para você simplificar, para ficar mais rápido. E ficamos então a depender de quem? Ó, de uma equação de segundo grau incompleta, senhores. Depois você transferir esse 17n a primeiro membro. Chegamos então a duas raízes, 0 e 17. Será que as duas satisfazem, senhores, o conjunto de solução? Não, porque o conjunto de solução tem que ser o n deve ser maior ou igual a 1. E no caso o n igual a 0 não satisfaz, conjunto de solução unitário 17. Senhores, a equação n fatorial ao quadrado menos 7n fatorial mais 6 igual a 0. Olha lá, equação em segundo grau envolvendo fatorial. Uma das maneiras de resolução, condição de existência, o nosso n deve ser maior ou igual a 0, vamos usar aqui um artifício, ou seja, onde há n fatorial, vamos usar o y. Ficamos a depender, senhores, de y ao quadrado, menos 7y mais 6 igual a 0. Raízes dessa equação, 1 e 6. Para chegarmos então ao n, que é a nossa variável de origem, vamos retornar ao artifício, que é o nosso n fatorial igual a y. Então, para y igual a 1, senhores, ficamos com n fatorial igual a 1. Se n fatorial é 1, o n pode ser 0 ou pode ser 1. Outro valor do y é 6. Ficamos com n fatorial igual a 6, que em outras palavras é o 3 fatorial, que nos fornece 3. Como os três valores satisfazem a condição, ou seja, o 0, 1 e o 3 satisfazem a condição de existência, a solução é o 0, 1, 3. Bom, senhores, vamos aqui a mais uma. Uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 4 ingleses. De quantos modos podemos formar uma diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 ingleses? Senhores, os brasileiros vão denominado B1, B2, etc. até o B6, que são os 6, e os ingleses de 1 a 4. Senhores, essa empresa deve a sua, digamos, representação, vamos ter que formá-la com 3 brasileiros e 2 ingleses, cada representação. Então, para representarmos aqui os brasileiros, B1, B2 e B3. Será que essa ordem vai influir, senhores, nessa comissão? Vamos verificar. Se mexermos daqui para lá, de lá para cá, posição B1, B6, a comissão permanece a mesma. Então, senhores, vamos fazer o que para arranjar a comissão dos brasileiros? Comissão de 6, 3 a 3. O mesmo com o inglês, né, senhores? Os ingleses só são 2. Fazemos então a permuta aqui do I1 com o I4. Permanece a mesma comissão inglesa. Então, senhores, vamos chegar lá como combinações de 4, que são o número deles, 2 a 2 devido à condição do número de inglês da comissão. Senhores, para você então determinar o número delas, princípio fundamental de contagem, você multiplica as duas combinações, 6, 3 a 3 por combinações de 4, 2 a 2. Senhores, fazendo essa contarada toda aí, chegamos então a 120 o número de comissões conforme imposto no nosso probleminha. Senhores, de quantos números pares obtemos permutando os algarismos? 1, 2, 2, 3, 3, 3 e 4. Senhores, permutações com elementos repetidos. Devemos contar as permutações que terminam por 2 e as que terminam por 4 devido à condição de serem pares. Primeira etapa, vamos determinar podemos dizer as permutações que terminam por 2. Vamos deixar o 2 fixo. Se o 2 é fixo, senhores, quantos ficam a permutar entre si? No caso, nós temos 6 a permutar entre si, com a repetição de 3, 3. E aqui, senhores, na primeira etapa, ou seja, com 2 fixo, já temos 120 anagramas. Vamos à segunda etapa do problema, terminados por 4. O 4 agora vai ser fixo, que é outra condição par. Senhores, no caso do 4 fixo, nós ficamos com a permutação repetição de 3, 3,
e 2, 2. Então, senhores, permutações de 6 na repetição 3, 2 nos fornece 60. Como já tínhamos 120 antes, mais os 60, chegamos então ao resultado do nosso problema, senhores, 180 números pares. E, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.